Estudo Compass. Olá pessoal, nesse Minuto Cardiológico de hoje eu vim para conversar um pouco com vocês sobre o Estudo Compass. Então, para a gente pensar aí de prevenção de eventos cardiovasculares nos nossos pacientes com doença arterial periférica e doença arterial coronariana. Se a gente pensar no racional, no nosso contexto atual hoje da pandemia do Covid-19, o que tem de relação entre essas duas coisas? Bom, a gente sabe que os pacientes cardiovasculares, então incluindo aí os hipertensos, diabéticos, obesos, com síndrome metabólica, tiveram uma evolução pior, durante a infecção do Covid-19. E por quê? A gente teve publicação recente agora do Peter Libby falando que no final das contas a doença do Covid-19 é uma endotelite aguda. Então a gente sabe que esses pacientes metabólicos eles já têm uma endotelite crônica basal e com a infecção do Covid havia uma agudização dessa endotelite, proporcionando aí mais alterações da cascata de coagulação, aumentando trombina e aumentando hiperatividade plaquetária. Voltando para o racional dos nossos pacientes metabólicos aí no basal, pensando aí fora do contexto agora da pandemia, esses pacientes já têm um risco cardiovascular elevado, em torno de 10% ao ano de eventos isquêmicos, E eles já têm uma geração de trombina um pouco mais elevada, tem disfunção endotelial basal e também tem hiperatividade plaquetária, E a gente já sabe também que pacientes que têm aterosclerose em um território arterial pode ter nos outros também. Então, pacientes com doença arterial periférica, até 3 em cada 5 pelo estudo REACH, tem também placa tanto em território coronariano quanto em território carotídeo, E isso faz parte da nossa prática clínica, em que a gente acaba até fazendo um rastreamento periódico para verificar aí a doença aterosclerótica se está em outros territórios arteriais. Muito bem, então a gente já sabe que são pacientes graves de base com disfunções endoteliais e disfunções da cascata de coagulação, e então surgiu o racional para o estudo Compass, em que se fazia uma inibição da dupla via. Então a proposta era o uso da rivaroxabana associada ao AS, em que a rivaroxabana num dos braços era dada na dose de 2,5 mg 2 vezes ao dia, sendo que a rivaroxabana faria uma inibição de dupla via, inibição da geração de trombina e inibição da hiperatividade plaquetária também via par1 e par4, mais a ação do ácido acetil salicílico. Os demais braços seriam ácido acetil salicílico mais pantoprazol, e o terceiro braço apenas a rivaroxabana 5 mg 2 vezes ao dia associada a pantoprazol. O segmento inicial do estudo seria em torno de 3 a 4 anos, porém ele foi interrompido precocemente, aí com 23 meses, por resultados positivos. E resumindo esses resultados, o que a gente teve? Redução de mortalidade, tanto de causa cardiovascular quanto geral, em torno aí de 26%, redução de AVC em torno de 42% e um outro conceito aí para quem é clínico, redução de MEIO, evento relacionado a membro, Então teve redução de isquemia aguda de membro e também redução de amputação maior, pessoal, 70% de redução de amputação maior. Muito bem, resultados muito interessantes. E teve aumento de sangramento? Teve um pouco sim. O sangramento entre os grupos aumentou 3,1% no grupo da rivaroxabana associada ao ácido acetil salicílico, porém às custas principalmente de sangramento de trato gastrointestinal. Não teve aumento de sangramento em sistema nervoso central e na subanálise, uma parte desses pacientes tinham motivos para sangramento, fosse por pólipo ou por neoplasia em estágio inicial. Então, o que vale a pena a gente relembrar aí desse estudo, essa população de pacientes com doença arterial periférica, doença coronariana, são pacientes muito graves, com risco elevado cardiovascular aí de eventos isquêmicos,
São pacientes que vale a pena a gente considerar e analisar sobre uma terapêutica adicional, sempre adicionar, sempre a gente corta, retoma, sempre avaliar clearance de creatinina junto com isso e risco de sangramento. Se esse paciente não tiver risco de sangramento elevado, vale a pena a gente pensar nessa terapêutica adicional para prevenção de eventos cardiovasculares, né? Outra subanálise interessante que saiu esse ano foi em relação a pacientes diabéticos, que têm um risco 3 vezes maior de eventos isquêmicos e com isso eles acabam se beneficiando ainda mais dessa terapêutica. Então, um perfil interessante de pacientes seriam pacientes diabéticos com doença arterial periférica e doença coronariana associada. Para reflexão para vocês, pessoal, e sempre lembrar que esse paciente tem que ser feito um segmento em conjunto com o cardiologista e com o vascular, para os dois raciocinarem juntos. Se vocês gostaram, deem um like e sigam o nosso canal. Até a próxima!